Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Salmo responsorial que a Igreja nos apresenta para este domingo, que nós celebramos a dedicação da Basílica do Latrão. E o Salmo se encontra no número 45 ou 46, dependendo da sua tradução, e ele nos diz assim: os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. O Senhor para nós é refúgio e vigor. Sempre pronto, mostrou-se um socorro na angústia. Assim não tememos se a terra estremece, se os montes desabam, caindo nos mares. Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Quem a pode abalar? Deus está no seu meio. Já bem antes da aurora, ele vem ajudá-la. Conosco está o Senhor do Universo. O nosso refúgio é o Deus de Jacó. Vinde ver, contemplai os prodígios de Deus e a obra estupenda que fez no universo. Reprime as guerras na face da terra. Amados irmãos e irmãs, este salmo que responde à primeira leitura acaba automaticamente nos lembrando um pouco da leitura de Ezequiel que nós vimos na primeira leitura, cujo vídeo já saiu na segunda-feira. A ideia daquele rio que trazia então vida nova. Mas olhando para o Salmo de modo bem mais claro, a primeira estrofe começa falando que o Senhor é para nós refúgio e vigor. Então Deus é apresentado como fonte tanto de força como também de proteção, em especial nos momentos mais difíceis. O salmista deixa isso muito claro. E conseguir expressar isso somente é possível diante de um coração que tenha muita fé, que tenha muita fortaleza e que também espera em Deus. Então isso aqui também traz para a gente que nós precisamos ter fé e esperança, mesmo nos momentos de angústia, como ainda nos apresenta nessa primeira estrofe, porque Deus sempre está pronto para então nos ajudar. A gente não precisa ficar esperando. Ele sabe a hora certa de agir, a hora certa de intervir diante das nossas situações. E aí diz o versículo 3, assim não tememos se a terra estremece. A ideia que é trazida aqui, e também dos montes que desabam, é imagens naturais da força da natureza, que mostra que mesmo as catástrofes naturais que muitas vezes geram medo na gente, por exemplo, a gente estava vendo aí recentemente um grande furacão que estava atingindo a Jamaica, o quanto isso gera medo no nosso coração. Mas, mesmo essas situações que nós não temos controle, Deus é muito maior do que elas. Deus é maior do que a própria natureza, porque é Ele que criou, Ele que comanda, Ele que é o dono das forças naturais. E aí depois vemos aqui então o versículo 5 e 6, que é a segunda estrofe, onde uma parte nós vemos aqui o refrão desse salmo, e depois sobre quem a pode abalar, Deus está no seu meio. Em primeiro lugar, a parte dos braços do rio automaticamente ecoa então aqui a primeira leitura. O rio sempre simboliza a fecundidade, as bênçãos de Deus que chegam até cada um de nós. E aí, aqui nos mostra também quem é que pode abalar. Esse quem pode abalar se refere à morada do Altíssimo, a cidade de Deus, que era uma referência então aqui a Jerusalém, mostrando que independentemente das crises que aquela cidade chegasse a passar, nada poderia destruir. E aí quando a gente liga então aquilo que nós celebramos nesse domingo, nós podemos trazer à nossa mente tantas situações delicadas que a nossa igreja já passou. Traições, escândalos, pessoas largando a igreja, Quantas coisas a gente já não viu que até mesmo nos magoou dentro da nossa própria realidade. Mas embora tudo isso chegue a abalar de algum modo, mas nada poderá destruir a igreja do nosso Senhor, porque a igreja é a própria cidade de Deus, é a morada de Deus. Deus se faz presente, é corpo místico da igreja. E é interessante que fala assim, já bem antes da aurora ele vem ajudar. É interessante colocar esse bem antes da aurora para dizer o seguinte, que a fidelidade de Deus não depende do tempo, Deus não fica esperando o dia amanhecer para resolver. Ele já resolve na hora certa, Mais uma vez trazendo isso. Depois chegamos na última estrofe que nos fala um pouco, de Deus que então é Senhor do Universo, portanto é dono da criação, é dono de toda a humanidade, e Ele é então nosso refúgio, e inclusive Ele reprime então as guerras. E aí, amados irmãos e irmãs, olhando para este salmo inteiro, eu acho que, especialmente, eu queria convidar você a pensar na nossa igreja, uma visão bem eclesial mesmo. Nós estamos diante de uma festa em que nós celebramos a dedicação da Basílica de Latrão e, por que não, olhar para a igreja como essa morada. Será que nós temos amado a nossa igreja de verdade?
Temos visto esse cuidado de Deus, mesmo quando parece que tudo tem dado errado, mesmo quando vemos escândalos, vemos líderes que trazem contra-testemunho, muitas vezes quando também a minha fé parece que tem se esvaído. Precisamos olhar para a igreja como instituição divina, como local onde Deus de fato age, como Deus fala, como Deus cuida. Então, eu espero que à luz desse salmo nós possamos pedir a Deus essa graça, né? Reacende em nós o amor pela tua igreja. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.